Tem uma pessoa perguntando aqui, ó, tamoxifeno e Covid pode aumentar o risco de trombose? Seria interessante, medicação, dedímero alto? Então, vamos falar então um pouco sobre tamoxifeno e trombose e Covid e trombose. Então, a gente sabe que as duas condições aumentam o risco de trombose. Covid é uma doença que a gente conhece há muito pouco tempo, menos de um ano. Quer dizer, um pouquinho mais de um ano agora, né? Que foi 19, dezembro de 19, né? Comparação com a China. Agora a gente já conhece alguma coisa a respeito de Covid. E sabe que complicações trombóticas acontecem eventualmente em Covid. Tá? Pode acontecer tanto durante a internação. Trombose é coágulo dentro do vaso sanguíneo, né? Então ele entope um vaso e aí aquilo pode ser perigoso, em particular no pulmão, né? Se você entope um vaso do pulmão, aquele pedaço que está entupido não respira, né? O oxigênio passa ali, mas não tem sangue trocando e jogando o oxigênio para dentro e o gás carbônico para fora. E acontece também de a pessoa ter trombose depois. Tá? Então é importante a gente avaliar. Os médicos que acompanham Covid vão avaliar esse risco. Tá? E ele é, obviamente, muito mais comum em quem interna. As pessoas que não precisam de internação, que tratam Covid de formas leves a moderadas, aparentemente têm menos trombose do que aquelas que precisam internar. Então, os casos de internação são os casos mais relacionados à trombose. Tá? Então, a gente tem que sempre ficar de olho. Tamoxifeno aumenta o risco de trombose? Aumenta ridiculamente, tá? Muito pouco. É raríssimo a gente ver trombose com tamoxifeno. Eu vou falar isso no vídeo e vai ter um monte de gente que vai escrever assim embaixo. Tipo trombose, tipo trombose. Porque, enfim, não é uma coisa rara, mas acontece, né? Ano passado eu devo ter visto uma vez. Quem teve Covid tem que parar o tamoxifeno? Diria que não, tá? Mas é um caso específico. Você vai ver caso a caso isso. Tá? Não vejo isso como uma regra geral. Ó, todo mundo que está com Covid tomando tamoxifeno para o remédio. Não vejo sentido em fazer esse tipo de coisa. Porque a maior parte das pessoas não vai ter trombose nem por Covid nem por tamoxifeno. Você suspende um remédio que é interessante, né? Agora, eu internei e aí fiquei grave na UTI, tive que usar Clexane. Aí, bom, que é um anticoagulante, né? Aí, bom, a gente vai olhar, né? Então, aí é caso a caso, tá? Mas eu não diria que é uma regra geral suspender tamoxifeno por causa de Covid. Mas eu diria que converse com o seu médico para ver se no teu caso específico aquele profissional vai recomendar. Mas não é uma coisa que a gente tem visto com frequência. Eu não vi nenhum relato médico a respeito disso. Que a primeira coisa que acontece quando a gente tem um aumento de alguma coisa na medicina é alguém começar um relato, sabe? Eu tô vendo um caso aqui. Relato médico, né? Não é grupo de WhatsApp não, tá? Que dá nada esse negócio, né? É relato médico. E aí é documentado, obviamente. E aí outras pessoas vão ficar, será que eu vi isso no meu hospital, sim ou não? E aí começa a fazer uma investigação se tem sentido ou não tem sentido. Não vi ainda nenhum relato de caso nesse sentido, mas o mecanismo fisiopatológico pode fazer sentido porque os dois causam. Então, caso a caso, não é pra gente fazer nada enquanto isso, tá? Só uma curiosidade, você sabe que a Zika, né, a microcefalia vista em filhos de mães que tiveram Zika no primeiro trimestre, começou com uma observação de uma médica brasileira em Recife. Eu não vou saber o nome dela. É horrível você falar as coisas e não dar o crédito, né? Mas foi uma médica brasileira em Recife que identificou, olha, tá microcefalia, tá tendo surto de Zika. Então, através dessas observações, foram levantar os bancos de dados e aí identificaram essa relação da infecção por Zika no primeiro trimestre da gestação e a microcefalia. E depois eles foram olhar na Polinésia, se não me engano, que foi o primeiro lugar onde foi documentado um surto de Zika. E eles não tinham se ligado que tinham casos de microcefalia e depois foram olhar retrospectivamente nos prontuários e aí viram que aconteceu lá também. Tá? Então começa sempre com uma observação e depois a gente vai investigar em detalhes. Tá?